Bem-vindos à disciplina de Fisiologia Humana. Eu sou o professor Altair e nessa aula vamos falar sobre Introdução à Fisiologia Humana, Fisiologia Celular, Potencial de Membrana e Potencial de Ação. Alguns conceitos são importantes quando falamos de Fisiologia Humana. Entre eles temos a homeostasia, que seria a manutenção do meio interno, constante ou inalterado, o estado estável, ou seja, o ambiente fisiológico está constante, não significa que o ambiente está completamente normal, mas que ele não está sendo alterado. Um exemplo que vemos a respeito disso é a temperatura corporal ao exercício. Como podemos observar nesse gráfico, à medida que o exercício ele vai se prolongando, ocorre um aumento da temperatura corporal. No entanto, essa temperatura corporal ela entra num estado estável para que o organismo ele não sofra com o processo de hipertermia. A célula ela é de extrema importância quando falamos nos processos fisiológicos humanos. Ela é a menor estrutura biológica, ela faz inúmeras reações celulares. Essas reações elas são divididas em endergônicas, onde existe uma energia adicionada ao processo da reação, ou reações exergônicas, onde essa energia ela acaba sendo liberada, durante determinada ação fisiológica. Toda célula vai ter uma compartimentação. Essa compartimentação ela é determinada como membrana biológica. Como é visto nessa figura, a gente vai ter um meio intracelular, um meio extracelular e uma membrana citoplasmática que divide esses dois meios. No entanto, essa membrana ela permite uma permeabilidade através desses dois lados, meio interno e meio externo. Sendo assim, possuímos transporte através da membrana celular. Entre esses transportes, a gente tem o transporte passivo. Como que esse transporte é dividido? Ele pode ser a difusão, que é dividida em simples e facilitada, ou ainda a osmose. Já o transporte ativo, ele pode ser primário, que é mediado por ATPase ou bomba de sódio e potássio, ou secundário, mediado por cotransportadores. No processo primário, observamos então que existe a presença de gasto de energia. Podemos observar então que é utilizado o trifosfato de adenosina para fornecimento de energia nesse tipo de transporte, um transporte ativo primário ou secundário. Os potenciais de membrana eles acontecem em todas as células humanas. Essas células elas são eletricamente polarizadas. E o termo potencial de membrana ele refere-se à separação de cargas opostas ao longo da membrana. Já os potenciais de ação eles são variações desses potenciais de membrana. E cada potencial de ação ele começa com uma variação de um potencial negativo, que é dado em milivolts, e termina novamente para esse potencial de membrana negativo. Então a gente tem algumas etapas que são ditas etapa de repouso, quando a membrana ela é polarizada, menos 90. A etapa de despolarização, onde começa essa membrana celular a ser permeável em sódio, fazendo com que o sódio flua para o seu interior e esse estado polarizado ele desaparece, ou seja, a membrana varia em direção da positividade. Na sequência, ocorre um processo de repolarização. Então, isso ocorre muito rápido. Depois que a membrana ficou permeável em sódio, ela começa a fazer o fechamento desses canais de sódio e os canais de potássio se abrem. Então, ocorre uma difusão de potássio para o exterior da célula, restabelecendo esse potencial de membrana. Essa imagem, a gente observa que acontece o quê? Um fluxo iônico para os dois lados da membrana. Então, a difusão de sódio e potássio. Ao final de potencial de ação, a regulagem em relação aos dois lados da membrana celular ela é dada pela bomba de sódio e potássio, que bombeia 3 íons sódio para 2 íons potássio nesse processo. Aqui algumas referências que você pode se aprofundar a mais sobre o assunto. Também consulte a biblioteca virtual e também os exercícios que estão disponibilizados na página da faculdade para realização e com isso você terá um maior aprimoramento. Bons estudos!